Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 8, que tem por título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O textuário da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4, e nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Já a verdade prática nos ensina a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa Igreja. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 ao 4, e o segundo texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Acompanhe a leitura, por favor. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus irmãos, de acordo com o plano de aula, temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro, conceituar o Pentecostes bíblico. Segundo, identificar o distintivo pentecostal de nossa Igreja. E terceiro, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Outro sim, meus irmãos, gostaria de mencionar novamente que disponibilizamos 4 grupos de WhatsApp para aqueles irmãos que querem receber os arquivos com as notas de aula e também os links das videoaulas assim que são liberados através destes grupos. Se algum irmão tem interesse em entrar nestes grupos, por favor, mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que o nosso irmão Terêncio aí no Brasil vai, com muita gentileza, encaminhar ou direcionar os irmãos para se inscreverem em um desses grupos. Lembrando que nos 4 grupos, todos os materiais são o mesmo. Então, não precisa que os irmãos entrem em mais do que um grupo. Apenas em um grupo é suficiente, porque em todos os grupos nós enviamos os mesmos materiais. Então, se algum dos irmãos quer entrar nesse grupo para receber as notas de aula e o link da videoaula, pode mandar uma mensagem neste link, neste QR Code que está aqui, que vai direcionar os irmãos para o WhatsApp do nosso irmão Terêncio aí no Brasil. E ele, conforme eu já mencionei, vai direcioná-los enviando os links ou disponibilizando os links para que os irmãos entrem em um dos grupos.
Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Meus irmãos, nós, como cristãos da Assembleia de Deus, precisamos ter claro na nossa mente, no nosso entendimento, alguns pilares doutrinários defendidos pela nossa igreja. Nós sabemos que a interpretação bíblica não é uma unanimidade entre todos os tipos de denominação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que algumas denominações interpretam a Bíblia de uma forma, outras denominações ou outras linhas teológicas interpretam a Bíblia de outra forma, ou seja, não há um pensamento único ou uma interpretação única das Sagradas Escrituras entre as mais diversas denominações. Inclusive, isso é um fenômeno, né, se pudermos dizer assim, se pudermos chamar assim, isso é um fenômeno que encontramos até na própria história da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando no ministério do Senhor Jesus Cristo ele menciona os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus eram duas das seitas, vamos dizer assim, que dominavam a questão religiosa ali na época em que o Senhor Jesus Cristo desempenhou o seu ministério. E é interessante mencionar que os saduceus eram aqueles que dominavam, por exemplo, o sumo sacerdócio. Entre os saduceus, nós encontrávamos ali as pessoas com mais recursos financeiros, mais dinheiro. E esses saduceus ocupavam justamente os cargos mais importantes dentro ali do judaísmo, dentro do sinédrio, dentro ali dos serviços no templo. Então, os saduceus eram, vamos dizer assim, os pastores, se nós pudermos chamar assim, eram os administradores do sagrado. E por outro lado, nós tínhamos lá os fariseus, a Bíblia menciona a respeito dos fariseus, que era uma outra seita dentro do judaísmo, que tinha algumas interpretações completamente diferentes dos saduceus em relação a alguns pontos encontrados ali na lei de Moisés. Vamos ler o que está ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículos 7 e 8, na Nova Versão Transformadora. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. O que eu quero, a que ponto eu quero chegar, meus irmãos, com essa situação? Nós vemos que na história bíblica, os saduceus, que eram os religiosos da época, que eram a classe ali que dominava o sacerdócio, que dominava o serviço ali diante de Deus, diante do templo de Herodes, era uma seita, vamos dizer assim, ou era uma igreja, se pudéssemos chamar assim, que não cria nem na ressurreição, nem em anjos e nem nos espíritos. Então percebam que nós, que somos agora do Novo Testamento, que somos cristãos da Nova Aliança, nós sabemos e temos convicção que vai haver ressurreição. Nós sabemos e temos convicção que existem anjos, que existem espíritos. E os dominadores, vamos dizer assim, do serviço religioso na época do Senhor Jesus Cristo não acreditavam nisso. Já os fariseus, que era uma outra seita, acreditavam. Então, meus irmãos, nós vemos que essas desavenças, essas discrepâncias ou essas diferenças na interpretação do sagrado, nós já encontramos desde lá da época do Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou mencionando tudo isso? Justamente para dizer aos irmãos que hoje, na atualidade, nós temos vários tipos de interpretação, várias linhas de interpretação bíblica, principalmente no que diz respeito à questão dos dons espirituais. Por exemplo, as igrejas chamadas de tradicionais, elas não creem na manifestação dos dons espirituais, elas não creem no batismo com o Espírito Santo, elas não creem em toda essa parte da operação miraculosa do Espírito Santo no meio da igreja, usando os cristãos em língua estranha, usando os cristãos em profecia, usando os cristãos ali na operação de maravilhas. Já nós, cristãos da Assembleia de Deus, uma igreja chamada pentecostal, nós cremos em todas estas afirmações bíblicas. Inclusive, nós temos, além da fé no que diz a palavra de Deus, além de uma interpretação que eu considero como a mais correta no que diz respeito a essas questões dos dons espirituais,
Nós temos, além da Bíblia Sagrada, além de crer no que está escrito, nós temos a própria experiência nas nossas vidas. Muitos de nós, cristãos assembleanos, somos batizados no Espírito Santo. Muitos de nós falamos em outras línguas. Muitos de nós somos usados pelo Espírito Santo para, na profecia, na operação de maravilhas. Então percebam, meus irmãos, que desde lá da época do Senhor Jesus Cristo, nós temos essas desavenças na questão da interpretação do texto bíblico e hoje não é diferente. Nós temos hoje, então, em resumo, as igrejas tidas como tradicionais ou chamadas de tradicionais que não acreditam, não aceitam as manifestações do Espírito Santo e temos nós, os pentecostais, que aceitam, que vivem, que pregam e que defendem essas verdades bíblicas. E aqui nós queremos já dar ênfase à questão do que o comentarista chama de identidade pentecostal. Nós, cristãos assembleanos, nós temos essa identidade. Que identidade é essa? Acreditar nas manifestações do Espírito Santo, acreditar que o cristão ainda recebe o batismo no Espírito Santo, acreditar e pregar e ensinar e defender que ainda os seres humanos, os crentes, os fiéis servos do Senhor podem ser usados de forma maravilhosa pelo Consolador, seja no dom de profecia, na variedade de línguas, interpretação de línguas, enfim. Os 9 dons do Espírito Santo ainda são válidos, ainda estão disponíveis para todos aqueles que se propuserem a buscá-los com fé e com perseverança. Então, queridos irmãos, essa de uma forma generalizada, de uma forma bem superficial, representa, ou essas coisas que eu acabei de mencionar, essa defesa da nossa igreja, representa justamente a nossa identidade pentecostal. Nós cremos, nós defendemos e nós vivemos essa realidade dos dons espirituais na nossa vida, na vida da nossa igreja. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em línguas, em outras línguas, como evidência física do batismo no Espírito Santo, no batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Vejam que contrassenso. O movimento pentecostal defende que os dons espirituais são atuais, são para hoje, são para todos aqueles que creem e o buscam. E o comentarista mencionando que dentro do movimento pentecostal, ou seja, dentro das igrejas chamadas pentecostais, já estão sendo encontradas pessoas que estão querendo negar essa realidade, essa verdade bíblica, principalmente no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, e o comentarista chama aqui, da evidência inicial do falar em línguas. O que significa essa questão da evidência inicial do falar em línguas? A Bíblia menciona, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que um sinal de que alguém realmente foi batizado no Espírito Santo é justamente esta pessoa falar em outras línguas. Ou seja, a nossa igreja defende que alguém só foi batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo quando este alguém falou em outras línguas. Se a pessoa não falou em outras línguas, para a nossa igreja, essa pessoa não foi batizada no Espírito Santo. Isso significa que em algum momento essa pessoa precisa ter falado em outras línguas para que ela seja reconhecida como batizada no Espírito Santo, mesmo que depois não fale mais. Mas em algum momento essa pessoa precisa ter falado em outras línguas para que a nossa igreja reconheça que ela foi batizada. Aí então é o que chamamos de evidência inicial do falar em outras línguas, ou seja, algo que mostra que a pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo. E conforme acabamos de mencionar, o comentarista falou ou mencionou, afirmou que no nosso meio já existem pessoas querendo negar essa verdade bíblica. Ou seja, essa pessoa está completamente enganada, porque ela está no movimento pentecostal, o movimento daqueles que creem nessas verdades bíblicas. E aqui dentro, e estando dentro do movimento, ele quer negar essas verdades,
ele tem que sair da igreja pentecostal, ele tem que sair do meio dos pentecostais e ir para os tradicionais. Nós respeitamos essa diferença de interpretação bíblica, não concordamos, mas respeitamos. Nós respeitamos os irmãos das igrejas tradicionais, no sentido de eles são cristãos como nós, eles são servos de Deus como nós, eles também estão caminhando para o céu como nós, só que eles têm uma visão diferente do que diz respeito aos dons espirituais. Ou seja, eles tratam essa questão dos dons espirituais de uma forma completamente diferente do que nós pentecostais tratamos. Dessa forma, meus irmãos, alguém que dentro do movimento pentecostal pense de forma diferente, essa pessoa deveria sair do movimento pentecostal, sair da igreja pentecostal e procurar uma igreja tradicional, onde ele se sentirá muito mais à vontade com a linha de interpretação ou a linha doutrinária defendida por aquela igreja. Porque nós, pentecostais, precisamos continuar defendendo, como disse o comentarista, a nossa identidade pentecostal, crendo na atualidade do batismo no Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo na vida dos cristãos através dos dons espirituais. A palavra-chave para esta lição é enfraquecimento. Chegamos ao tópico 1 que diz o Pentecostes bíblicos. Subtópico 1. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Na realidade, meus irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, nós podemos ver claramente a ação de toda a Trindade, das três pessoas da Trindade, só com algumas particularidades. Por exemplo, no Antigo Testamento, a ação a maioria das ações eram tomadas pelo Deus Pai. Então Deus Pai era o que tomava, vamos dizer assim, tomava a frente nas ações ali no Antigo Testamento. Porém, nós vemos a ação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, do Deus Filho, e também vemos a ação do Deus Espírito Santo no Antigo Testamento. Ou seja, os três agiram no Antigo Testamento, só que a proeminência, né? Deus agiu de uma forma, vamos dizer assim, mais abrangente. No ministério do Senhor Jesus Cristo, nós também tivemos a ação das três pessoas da Trindade. Porém, na vida do Senhor Jesus Cristo, ou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós tivemos uma maior ação do Filho de Deus durante o seu ministério, mas nós vimos também Deus operando e também o Espírito Santo operando. Já depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão para o céu, nós iniciamos, ou foi inaugurada, a era do Espírito Santo, onde é o Consolador quem age de uma forma mais abrangente no meio da igreja, porém nós vemos também a ação do Pai e também a ação do Filho na igreja. Então nós temos essas três divisões. No Antigo Testamento, Deus agia de uma forma mais proeminente, mas também estavam ali o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No ministério do Senhor Jesus Cristo, foi o próprio Filho de Deus quem agiu com maior proeminência, mas nós vimos também a ação do Pai e do Espírito Santo. E agora, na era da igreja, nós vemos a ação do Espírito Santo como mais proeminente, mas sem o Deus Pai deixar de operar e sem também o Deus Filho deixar de operar. Então a Trindade sempre opera de forma conjunta, só que houve essas, vamos dizer assim, essas divisões de era, onde no Antigo Testamento Deus operava mais, no ministério do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus operava mais, e agora na era da igreja, o Espírito Santo é quem opera mais. Mas a Trindade está sempre trabalhando em conjunto. E quando falamos da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos, irmãos, uma particularidade importante. O Consolador, na época da Antiga Aliança, ele não era derramado como agora, na época da Nova Aliança. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado de forma específica para algumas pessoas, apenas para algumas pessoas, que tinham funções específicas para realizar para o Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo era dado para pessoas que tinham uma missão, vamos dizer assim, um ministério a ser realizado, e por conta disso eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Tirando essas pessoas que tinham esse ministério, se pudermos chamar assim, né, esse ministério especial no Antigo Testamento, ou seja, como é que eu posso dizer, esse plano especial de Deus, essa realização especial da parte de Deus, tirando essas pessoas,
as outras pessoas, elas não recebiam o Espírito Santo. Então essa é uma característica da ação do Espírito Santo ali no Antigo Testamento. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefité, etc. Então vejam que, tirando a questão específica da criação, que o Espírito Santo ele não foi derramado sobre a vida de alguém, mas ele estava junto com o Pai, junto com o Filho, na criação, como a Bíblia diz ali, se eu não me engano, em Gênesis 1 e 2, né? E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então, a Trindade Santa estava presente ali na recriação da terra. E já na vida das pessoas, como o comentarista mencionou aqui, né? Bezalel, Gideão, Jefté, Davi e outras pessoas mais, essas pessoas foram cheias do Espírito Santo justamente porque elas tinham uma missão especial dada por Deus para a vida delas, e para que esta missão fosse realizada, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo, bem diferente do que nós vemos hoje na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. O que significa essa excepcionalidade? É trabalhar na exceção. O que é trabalhar na exceção? Poucas pessoas eram revestidas, eram cheias do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, não era uma regra, e sim era uma exceção. Poucas pessoas recebiam essa dádiva da parte de Deus. E essas pessoas sempre tinham uma missão importante para realizar para o Deus Todo-Poderoso. Daí então que o comentarista chama esse fenômeno, né, de excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. Ele era dado apenas para algumas pessoas que tinham missões especiais dadas pelo próprio Deus. De forma mais específica, o Espírito de Deus sob o Antigo Pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, como acabamos de mencionar, sacerdotes, reis e profetas. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança, e justamente muito mais restrita. Somente aqueles, conforme o comentarista pontuou, pessoas escolhidas para obras especiais, sacerdotes, reis e profetas. E além desses, tivemos o caso, por exemplo, de Bezalel e Aholiabe, que foram cheios do Espírito de Deus, porque Deus precisava que eles, ali no deserto, na época de Moisés, construíssem o tabernáculo, ali no meio do deserto, no meio do nada, sem ajuda de ninguém, sem cidades próximas nem nada, ali no meio do nada, eles precisavam construir o tabernáculo, e por conta disso Deus encheu Bezalel do Espírito Santo, encheu Aholiabe do Espírito Santo e de sabedoria, de graça, de entendimento, e eles tiveram condições, ajudados pelo Espírito de Deus, de realizar aquela obra maravilhosa da construção do tabernáculo ali em pleno deserto. Vamos ler, meus irmãos, esse texto da chamada de Bezalel, ali em Êxodo capítulo 31, versículos de 1 ao 5, na Almeida Revista e Corrigida. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome, vejam, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Vejam então, meus irmãos, Deus precisava que alguém ali no meio do deserto tivesse condições de construir todos os itens que Deus havia mostrado para Moisés ali no monte, todos os itens do tabernáculo que Deus havia mostrado para Moisés ali no monte precisavam ser construídos em pleno deserto. E foi isso que Deus fez, enchendo Bezalel e Aholiabe com o Espírito Santo e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, ou seja, Deus deu graça até para eles se tornarem inventores. Por que inventores? Bom, porque lá no deserto não tinha recurso, não tinha nada assim à disposição deles para eles construírem o tabernáculo. Então eles precisaram inventar muitas formas, muitas coisas para que o trabalho fosse realizado. E para a glória de Deus, queridos, o tabernáculo foi construído exatamente como Deus havia mostrado para Moisés no monte.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus capacita os seus filhos, os seus servos, para que a sua obra seja feita com perfeição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Aqui, meus irmãos, principalmente encontramos esta promessa no texto de Joel, do profeta Joel. O que acontece? Ali Deus usando, o Espírito Santo usando o profeta Joel para dizer que aquele período de restrição, onde somente algumas pessoas que tinham um trabalho especial para Deus receberiam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, aquela, vamos dizer assim, exclusividade seria mudada, porque Deus fez uma promessa de que toda a carne receberia, se assim desejasse, o batismo com o Espírito Santo, seria cheio do Espírito de Deus. Vamos ler esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, na Almeida Revista e Corrigida. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então vejam que, principalmente aqui em Joel 2:28, encontramos essa promessa muito clara de que o Espírito Santo realmente seria derramado, não apenas pingado, não apenas com aquela, como é que eu posso dizer? Vem só um pouquinho, não. Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre sobre os servos, né, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre todos. E isso subentende-se, meus irmãos, para nós, Igreja do Senhor agora, Igreja do Novo Testamento, a Nova Aliança, que o Espírito Santo está disponível, ou seja, ele é derramado. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Ou seja, todos aqueles que buscarem ser cheios do Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo, todos aqueles que buscarem com fé e perseverança, receberão essa bênção, porque é promessa de Deus. Derramarei o meu... Depois desses dias, né? Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Que toda carne é essa? Toda carne que buscar, toda carne que perseverar, toda carne que crer. Todos os cristãos que buscarem, perseverarem, crerem, serão cheios do Espírito Santo, porque, conforme a própria Bíblia Sagrada nos diz, Deus não nos dá o Espírito por medida. Se nós buscarmos, nós seremos cheios do Espírito Santo. Subtópico 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Realmente, foi prometido ainda no Antigo Testamento, porém, no Novo Testamento, ou seja, depois da vinda, na realidade, não depois da vinda, né? Cristo veio, exerceu seu ministério, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Depois da ressurreição de Cristo, é que o Espírito Santo passou a ser derramado sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos aqueles que crerem. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós citarmos um pequeno detalhe. Talvez não seja um detalhe, mas é algo de muita importância. Por que que Deus resolveu derramar o Espírito Santo em todos aqueles que crerem e buscarem? Por que será? Será que é porque Deus é bondoso? Será que é porque Deus, agora na nova aliança, ele mudou o seu coração e ficou mais bondoso? Não, queridos irmãos, Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Se Deus mudou, vamos dizer assim, se o procedimento do Pai, no caso do batismo no Espírito Santo, foi alterado, significa que o objetivo de Deus também foi alterado. Por que é que hoje o batismo com o Espírito Santo está disponível para todos os que crerem e buscarem? Justamente, meus irmãos, porque o batismo com o Espírito Santo agora no Novo Testamento, ele tem por objetivo capacitar os cristãos para pregar o evangelho do reino de Deus. Isso nos mostra, então, que Deus derrama o Espírito Santo, ou torna o Espírito Santo disponível para a igreja, não é porque Deus é bonzinho. Na verdade, Deus é muito bom. Mas porque o Espírito Santo, ou o revestimento de poder com o Espírito Santo, tem por objetivo
capacitar os cristãos para serem testemunhas de Cristo. Ou seja, o primeiro objetivo de alguém ser batizado no Espírito Santo é que esta pessoa receba poder do alto para poder testificar do Evangelho de Cristo. Vamos ler o textuário da Bíblia nesse sentido. Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então percebam, meus irmãos, que o batismo no Espírito Santo não é para que alguém se torne especial, para que alguém se torne acima da média, acima dos outros, porque recebeu de Deus o batismo no Espírito Santo. Não. Nós recebemos o batismo no Espírito Santo para podermos ter condição de testificar do Evangelho de Cristo, para sermos testemunhas de Cristo, testemunhas a respeito do que Cristo tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, meus irmãos, Deus, no caso o Senhor Jesus Cristo, nos batiza com o Espírito Santo não é para nos tornarmos melhores do que ninguém, e sim para nos capacitarmos para pregarmos o seu evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunhas, diz esse texto de Atos 1 e 8. Porque aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo recebem poder para testificar. Glórias ao nome do Senhor. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa, ou seja, de uma forma abundante. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. Realmente, conforme já mencionamos, esse derramamento do Espírito Santo, nós o identificamos como o batismo no Espírito Santo. Inclusive, quando mencionamos essa questão do dia de Pentecostes, nós podemos considerar esse dia de Pentecostes como sendo o dia da inauguração do ministério evangelístico da Igreja de Cristo. Ali, com a vinda do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo no batismo, tivemos a inauguração do ministério evangelístico da igreja, que foi um marco maravilhoso dentro da igreja invisível, né? Dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele dia marcou o início do ministério evangelístico da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos, aquelas quase 120 pessoas, todos eles foram cheios do Espírito Santo e a primeira coisa que começaram a fazer, que fizeram depois de ser cheios, foi evangelizar. Começaram a evangelizar, inclusive em outras línguas, vindo confirmar então, meus irmãos, que o primeiro objetivo de alguém ser cheio do Espírito Santo é receber poder de Deus para testificar a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, conforme já mencionamos. O requisito para ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é ser salvo. Somente depois de ter alcançado a salvação em Cristo Jesus, o novo nascimento, é que alguém tem condições de ser batizado no Espírito Santo. Ninguém que não tenha alcançado a salvação tem essa condição de ser batizado no Espírito Santo. Somente depois de ser salvo, de ser alcançado, de ter tido o novo nascimento na sua vida. Então essa é a única distinção que há. Mas dentre aqueles que nasceram de novo, não existe nenhum tipo de distinção. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser doutor, pode ser analfabeto. Não importa o nível, não importa a cor, não importa nada. O batismo no Espírito Santo está disponível para todos os salvos em Cristo Jesus que creem e buscam com perseverança. Diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, no novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo.
Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino, conforme acabamos de mencionar. Primeiro e mais importante objetivo de alguém ser batizado no Espírito Santo: pregar, testemunhar, evangelizar debaixo do poder de Deus. Então, todos podem receber, porque a incumbência de evangelizar está sob os ombros de todos nós. Então, todos podem receber o batismo no Espírito Santo. Basta crer e buscar com perseverança. Chegamos agora ao tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Subtópico 1, a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons espirituais haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Este ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, que é a reforma protestante, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O que o comentarista está querendo dizer aqui é que essa ideia de que os dons haviam cessado, ou de que os dons eram apenas para o período apostólico, foi introduzida na igreja por Agostinho de Hipona, como o comentarista pontuou aqui, e também teve um outro chamado, se não me engano, Crisóstomo, um outro bispo também que apoiava esse tipo de ideia. E essa ideia acabou sendo consolidada no meio da igreja, como o comentarista menciona aqui, né? Esse ensino moldou o catolicismo medieval e veio se perpetuando desde então. Ou seja, desde ali, Agostinho de Hipona, é que os cristãos passaram a acreditar que os dons espirituais estavam restritos apenas à época pentecostal, a época apostólica. E esse movimento hoje é conhecido como o cessacionismo, ou seja, a manifestação dos dons espirituais cessou. São os cessacionistas. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Queridos, nós da Assembleia de Deus somos, vamos dizer assim, adeptos do movimento, ou cremos no continuismo. O que é o continuismo? Que os dons, que a manifestação do Espírito Santo ainda continua disponível para todo aquele que busca com perseverança e que crê. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. E a Assembleia de Deus, então, se posiciona como uma grande igreja pentecostal, como uma grande igreja que defende a atualidade dos dons espirituais, que defende a atualidade do batismo no Espírito Santo, que defende a atualidade da operação miraculosa do Espírito Santo no meio da igreja, através da vida dos seus servos fiéis. Nossa igreja defende esse posicionamento, vive esse posicionamento e ensina também esse posicionamento. Inclusive, conforme eu já mencionei há pouco, nós temos, além das afirmações bíblicas que nós cremos, nós também temos a experiência na nossa própria vida. Muitos de nós batizados no Espírito Santo, que falam outras línguas, usados por Deus na profecia e em outras manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Na sua Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e os seus usos no trabalho do ministério. Então aqui nós temos o pacote, esse 1916, meus irmãos, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos, lançou essa Declaração de Verdades Fundamentais, onde a igreja defendia essa atualidade da manifestação do batismo no Espírito, dos dons espirituais, a atualidade do batismo no Espírito Santo, que tem por objetivo
capacitar os cristãos tanto para a vida com Deus, como principalmente para o testemunho, para a evangelização das nações. E aqui o comentarista complementa, no que diz respeito à preparação também para a obra do ministério. Então as pessoas cheias do Espírito Santo recebem de Deus uma capacitação para exercerem, não são todas, mas aqueles que têm um chamado ministerial, quando conjugado com uma vida cheia do Espírito Santo, conseguem desempenhar o seu ministério, o seu chamado ministerial de uma forma mais eficaz. Então a nossa igreja, desde 1916, com este Declaração das Verdades Fundamentais, defende esse posicionamento da continuidade do batismo no Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. E que essa experiência maravilhosa é distinta, ou seja, é diferente, é separada e subsequente, ou seja, vem depois a experiência do novo nascimento, conforme nós já mencionamos. Ser batizado no Espírito Santo não significa ser salvo. Na realidade, é apenas batizado no Espírito Santo quem já foi salvo, quem já experimentou um novo nascimento, quem já se converteu verdadeiramente ao santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que salvação. A salvação vem antes, e como o comentarista mencionou aqui, ela vem antes do batismo no Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo acontece depois da salvação. E não é, o batismo com o Espírito Santo não é salvação. Ele é coisa diferente, ele é um revestimento de poder para nos capacitar para evangelizar. A salvação é outra coisa. A salvação é ter a fé em Cristo Jesus, se arrepender dos pecados e acreditar, aceitar o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós, aceitando-o como Senhor e como Salvador das nossas vidas, entregando a nossa vida completamente nas mãos dele. Isso então representa a salvação. E o batismo no Espírito Santo, que é algo que acontece depois da salvação, é o revestimento de poder que nos capacita para a obra da evangelização. Subtópico 2, as línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado, percebam, é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Temos ali o exemplo em Atos 2 e 4. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Vejam então, meus irmãos, conforme eu mencionei lá na introdução, a nossa igreja defende que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo apenas se essa pessoa falou em outras línguas pelo menos uma vez. Daí então é o que chamamos de evidência inicial de falar em outras línguas. Se a pessoa afirma ser batizada no Espírito Santo e nunca ninguém viu ela falando em outras línguas, a nossa igreja não aceita que essa pessoa foi batizada. Porque a evidência inicial precisa ser essa pessoa ter falado língua estranha pelo menos uma vez depois de ter sido batizada no Espírito Santo. Depois, não é que não precisa, mas falou uma vez e não falou mais, não tira, vamos dizer assim, a questão, o mérito de ter sido batizada, mas precisa falar em língua estranha pelo menos uma vez depois de ter sido batizada no Espírito Santo. É somente dessa forma que a nossa igreja aceita que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo, que aí, conforme eu mencionei, eles chamam aqui de evidência inicial, o falar em outras línguas. E aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos de onde vem essa ideia. Como é que a igreja defende essa ideia de que alguém é batizado no Espírito Santo se realmente falou em línguas? Existem 3 textos no Novo Testamento que falam isso. Eu gostaria de ler os 3 textos com vocês para que não haja nenhuma dúvida. Vamos ler primeiramente Atos 2 e 4, na Almeida Revista e Corrigida. Atos 2 e 4, Almeida Revista e Corrigida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O
que aconteceu logo depois que eles foram batizados? Começaram a falar em outras línguas. Outro texto, Atos capítulo 10, versículos 45 e 46, também na Almeida Revista e Corrigida. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quem eram essas pessoas, esses gentios? Era ali Cornélio e aqueles que estavam na sua casa. Eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus, ou seja, a glorificar a Deus de uma forma maravilhosa. Terceiro texto, o mesmo livro de Atos, agora no capítulo 19, versículo 6, vamos ler também na Almeida Revista e Corrigida. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Vejam aqui que nesses três textos, Atos 2, Atos 10 e Atos 19, nós vemos que logo após alguém receber o batismo com o Espírito Santo, uma das primeiras manifestações é falar em outras línguas. Ou seja, então a nossa igreja se baseia nessas verdades bíblicas para considerar que a evidência inicial de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo é justamente o falar em línguas pelo menos uma vez, com testemunhas, para que essa pessoa seja considerada batizada no Espírito Santo. Contudo, nos dias atuais, este ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Meus irmãos, conforme já acabamos de ler nesses três textos agora há pouco, essa doutrina do falar em línguas como evidência inicial de alguém batizado no Espírito Santo está muito clara. Nesses três versículos nós vimos que a pessoa foi batizada e as pessoas foram batizadas e falaram em língua estranha. Quando o comentarista menciona que dentro da nossa igreja existem pessoas que estão querendo desacreditar desta verdade bíblica, significa no mínimo que essas pessoas estão na igreja errada. Elas deveriam ir para uma igreja tradicional, porque lá realmente eles não creem em nada disso, lá realmente eles não aceitam nada disso, pois essa pessoa está na igreja errada. E muitas vezes, meus irmãos, nem adianta tentar discutir muito com pessoas, com alguns tipos de pessoas, porque conforme já mencionamos em lições passadas, as pessoas hoje elas não estão dando crédito ao que está escrito. Elas não têm mais condição e até sinceridade de ler um texto e analisar e deixar o texto falar com ela. A pessoa já vai para ler o texto já com um pré-conceito, ou seja, com um conceito pré-concebido, o que é que a pessoa quer provar com aquele texto. A pessoa não tem mais, não lê mais, não interpreta, não estuda mais, principalmente a Bíblia Sagrada, com o coração aberto para que a Bíblia fale com ele. As pessoas estão indo para a Bíblia já com um pensamento pré-concebido, já com um pré-conceito, querendo provar dentro da Bíblia Sagrada algo que já está no coração da pessoa. A pessoa não deixa a Bíblia falar com ele que quer usar os textos bíblicos para provar tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então, irmãos, está cada vez mais difícil argumentar, está cada vez mais difícil você, abre aspas, convencer alguém, somente debaixo realmente do poder do Espírito Santo, para que essa dureza de coração seja destruída e a palavra de Deus consiga entrar e transformar esta vida. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja com o coração fechado, com o coração ali obstruído, querendo usar a Bíblia Sagrada para justificar os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, o seu próprio modo de vida, que muitas e muitas vezes é claramente contrário à palavra de Deus. Então, quando alguém dentro da nossa igreja quer afirmar que as línguas já não são mais evidência inicial, significa que essa pessoa, no mínimo, está na igreja errada. Ela deveria sair da nossa igreja e procurar uma igreja tradicional, porque lá as pessoas comungam do mesmo pensamento, do mesmo tipo de interpretação bíblica que essa pessoa está querendo transmitir no meio da nossa igreja, uma igreja pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe. Contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que este dom seja para ele,
Na dúvida, ninguém recebe nada. Aqui, meus irmãos, o comentarista menciona a respeito de um outro tipo de pessoa, um incrédulo, né? Esse daqui que está ensinando isso é um incrédulo, aquele que não crê, mas não que ele não crê que exista, ele não crê que ele pode receber, ele não crê que isso pode ser derramado sobre a vida dos crentes. Ele acaba, conforme o comentarista pontuou, contaminando a fé dos irmãos para que os irmãos realmente não creiam que eles podem receber este batismo maravilhoso. Vejam a que ponto temos chegado, irmãos, nas nossas igrejas. Que o Senhor nos livre de obreiros desse jeito, dessa forma, com essa crença limitante, com essa crença deturpada nas poderosas e maravilhosas promessas de Deus. Queridos, o Espírito Santo está disponível no sentido de aquele que buscar o Espírito Santo com perseverança e com fé, esse vai receber. É promessa bíblica. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais dará o Espírito, o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, meus irmãos, se nós pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo será derramado sobre as nossas vidas e não com conta-gotas, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus nos enche do Consolador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito é inegociável, como nós acabamos de mencionar. A doutrina está clara nesses 3 textos que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Muito claro para cada um de nós. Não dá para negar, irmãos. É muito claro, muito, muito claro mesmo. Quem quer negar isso, realmente, certamente está na igreja errada. Chegamos agora ao tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Subtópico 1, fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Meus irmãos, a Assembleia de Deus está incluída entre esses que o comentarista chama aqui de pentecostais clássicos. A nossa igreja está incluída entre os pentecostais clássicos. Nós sabemos que no passado, o nosso conhecimento bíblico, a profundidade bíblica dos irmãos da nossa igreja não era muito. Mas algo que não podemos negar é que nossa igreja sempre defendeu a ortodoxia bíblica. Ou seja, a nossa igreja sempre defendeu a obediência aos mandamentos da palavra de Deus, a ter uma vida santa, a ter uma vida separada deste mundo, mesmo que lá atrás, 100 anos atrás, 80 anos atrás, muitos pastores eram até, infelizmente, é uma verdade que precisa ser mencionada. Muitos pastores eram quase analfabetos, tinham pouquíssima profundidade no que diz respeito ao ensinamento bíblico, mas eram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que Deus usava de uma forma poderosa, que ganhavam almas, que o Espírito Santo se manifestava nessas vidas de uma forma poderosa. E desde então, desde sempre, desde lá de Gunnar Wingre, desde lá de Daniel Berg, a nossa igreja foi fundada, baseada na ortodoxia bíblica, ou seja, na obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Hoje, o conhecimento bíblico, o preparo ministerial, o preparo teológico dos nossos pastores tem melhorado muito, muito mesmo. Hoje temos muitos pastores que são doutores em teologia, são mestres em teologia, são pessoas com profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. E isso, meus irmãos, representa uma melhoria teológica da nossa igreja. Hoje, os cristãos podem se considerar melhores preparados no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Só que nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar de vigiar, porque muitos, apesar de conhecerem mais da Bíblia Sagrada, não estão prezando pela ortodoxia, por obedecer, por seguir a doutrina bíblica como ela é. Então, queridos, nós precisamos manter a tradição da nossa igreja, uma igreja que preza pela obediência da palavra de Deus, preza por uma vida santa, preza por uma vida que esteja de acordo com aquilo que prega, que ensina e que exorta a santa e poderosa palavra de Deus. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico.
Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Meus irmãos, esse liberalismo teológico é justamente o contrário da ortodoxia. Enquanto a ortodoxia, dentro da ortodoxia, busca-se pegar os textos bíblicos e segui-los e obedecê-los e honrá-los e amá-los, dentro do liberalismo teológico existe uma mudança, um sentimento de que, abre aspas, tudo é permitido. Eu sei que é assim, eu sei que está escrito assim, mas não é bem assim que a Bíblia está querendo dizer. Lembra da história do não é bem assim? É dessa forma que esse liberalismo teológico atua nas igrejas. Eles procuram minimizar as exortações bíblicas, procuram minimizar aqueles limites que a Bíblia coloca, né? Limites de quê? Para se ter uma vida moral, para se ter uma vida de justiça, para se andar na verdade, para se andar numa vida que agrade a Deus. Esses liberais, né? Esses liberais dentro da teologia são aqueles que querem flexibilizar esses limites. Não precisa... o que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Quando a Bíblia proíbe claramente algumas ações, esses liberais, eles falam, não, mas o que tem? Um pouquinho só não tem problema. Você avançar um pouquinho nesse sentido, naquela direção, naquela, não tem problema. Ou seja, enquanto os ortodoxos, aqueles que defendem a ortodoxia bíblica, eles se limitam àquilo que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia menciona que eu não posso sair daqui para lá, eu não posso sair daqui para lá, eu tenho que me manter até aqui. Eu posso chegar até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Não posso transpassar esses limites que a Bíblia estabeleceu. Já o liberal não. O liberal fala, não precisa não. Você pode passar, você pode... Não existe esse negócio de limites. Cada um faz o que quer. E podem usar aquela palavra de Paulo, né? Tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas muitas vezes ele esquece que Paulo segue, né? Continua dizendo... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que é que não convém, meus irmãos? O que não convém é aquilo que ofende a Deus. O que não convém é aquilo que é pecado. O que não convém é aquilo que ofende ao irmão. Então, pelo livre-arbítrio, nós podemos todas as coisas. Mas se nós quisermos ir para o céu, nós não podemos fazer todas as coisas. Pelo livre-arbítrio, temos completa liberdade. Mas se nós queremos ser servos de Cristo, nós temos limites estabelecidos pela Bíblia Sagrada. Enquanto para os liberais não há limites, para os ortodoxos há limites claros estabelecidos pela Bíblia Sagrada. E quem quer ir para o céu precisa respeitar esses limites. Porque se nós não o fizermos, nós não conseguiremos ser salvos, nós não conseguiremos entrar nas mansões celestiais. Isso nos faz lembrar uma exortação do Senhor Jesus Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente, aleluia, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é chamar o Senhor Jesus Cristo de Senhor, é também obedecer aos mandamentos de Deus. Os liberais vivem uma vida regalada aqui, sem limites, sem impor, sem dificuldades. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, esses liberais não entrarão no céu. Precisamos cumprir os limites, precisamos respeitar as determinações da palavra de Deus. E não simplesmente estar na igreja, e sim ser igreja. Não é simplesmente ser um membro de uma igreja local, e sim ser verdadeiro cidadão do céu, participante da igreja invisível de Cristo Jesus como salvo, transformado pelo poder de Deus. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, como já temos mencionado desde sempre. Nós, como cristãos, precisamos, queridos, crer nesta palavra, obedecer esta palavra, e viver esta palavra e defender esta palavra. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Aqui o comentarista é bem enfático quando diz, né, que quando alguém dentro do nosso movimento meio que está afrouxando a questão
da doutrina, né? Afrouxando no que diz respeito a não estar mais mantendo os limites, não estar mais respeitando as afirmações, os ensinamentos da Bíblia Sagrada. O comentarista chama isso de afrouxamento doutrinário. E aqui ele continua, né? E a consequente negação da atualidade dos dons espirituais significa que esse pessoal está se distanciando da palavra de Deus. No meu entendimento, como eu já mencionei agora, essas pessoas, elas precisam sair do movimento pentecostal, precisam sair da nossa igreja e procurar uma igreja secular, uma igreja tradicional, procurar uma igreja tradicional, porque lá nos tradicionais, eles creem exatamente desta forma. O Espírito Santo parou lá na época apostólica. Aí a pessoa não vai ter problema. Não estou dizendo que a pessoa está certa, irmãos. Eu sou pentecostal, pela misericórdia de Deus, batizado no Espírito Santo, creio na atualidade dos dons espirituais. Porém, conforme nós já mencionamos, não adianta ficar brigando com esse tipo de pessoa. Não adianta. Precisamos aconselhar. Irmão, você não crê mais que o Espírito Santo é para hoje? Você não crê mais que pode receber? Então, por favor, pare de passar raiva, porque aqui nós acreditamos, aqui nós falamos em língua, aqui nós incentivamos o batismo no Espírito Santo. Você acha que tudo isso está errado? Por favor, saia daqui e vá procurar uma igreja tradicional para você ser feliz, porque aqui nós defendemos essa posição, somos pentecostais, cremos na operação do Espírito Santo, cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito dessas operações do Espírito Santo. Então, queridos, no meu entendimento, essa pessoa precisa sair da nossa igreja e procurar uma igreja tradicional para ele servir a Deus do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta e do jeito que ele acha que deve. Porque, pelo que nós vimos, na maioria das pessoas nem adianta argumentar que a pessoa não vai dar ouvidos naquilo que estamos falando. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Aqui, meus irmãos, é uma questão que já mencionamos na aula passada, só que nós não lemos o versículo. Vamos ler o que João menciona, né, a respeito de acrescentar ou tirar algo da profecia da Bíblia Sagrada. Está ali em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, queridos, nós não podemos nem tirar nem acrescentar nada às Escrituras Sagradas. Elas são completas, pois elas foram totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. Nós devemos recebê-la e aceitá-la do jeito que ela é. Deixar ela falar conosco, deixar ela nos exortar, deixar ela nos consolar, deixar ela nos edificar, deixar esta palavra ser usada pelo Espírito Santo para esquadrinhar toda a nossa vida e nos mostrar como estamos diante de Deus. Este, meus irmãos, é o poder da santa e poderosa palavra de Deus. Precisamos voltar às Escrituras e com muita urgência. Subtópico 2, o exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Queridos, aqui é um pouco complicado nós falarmos o motivo, né, a razão de tudo isso, mas eu tenho para mim, biblicamente falando, que aqui está bem claro aquilo que o Senhor Jesus Cristo mencionou, que por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Nós já estamos vivendo uma época de grande esfriamento no amor. Nós já temos visto, nós já temos, vamos dizer assim, testemunhado o esfriamento do amor em praticamente todos os lugares. Isso mostra claramente que nós estamos muito perto do fim, muito perto da volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. E quando menciona-se essa questão da dificuldade ou da manifestação do Espírito Santo ter se tornado muito rara, além da questão do esfriamento do amor por causa do aumento da iniquidade, existe também, meus irmãos, a questão do afastamento de Deus
Porque deixamos de orar e deixamos de ler e meditar na sua palavra. Quando deixamos essas duas práticas devocionais, que é a leitura da palavra de Deus, leitura e meditação na palavra de Deus, e também a questão da oração, quando deixamos de lado essas duas práticas devocionais, meus irmãos, ocorre o natural afastamento da pessoa de Deus, da presença de Deus. E isso, meus irmãos, acaba trazendo frieza, acaba trazendo incredulidade, acaba trazendo muitos e muitos males para a igreja de Cristo, principalmente para as nossas vidas, né? Porque começa conosco, começa nas nossas vidas esse esfriamento. E quando nós vemos essa raridade na manifestação do Espírito Santo, significa que nós precisamos nos voltar. Como disse o comentarista no fim do tópico anterior, do fim do subtópico anterior, nós precisamos voltar às Escrituras. Sim, precisamos voltar a ler a palavra, precisamos também voltar a ter o nosso devocional com Deus na questão da oração. Meus irmãos, se nós não voltarmos a ler a Bíblia, se nós não voltarmos a orar, a desenvolvermos aquela comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, não haverá jeito do Espírito Santo nos usar nas suas mãos. Precisamos voltar urgentemente à leitura da palavra, à meditação da palavra. Precisamos voltar urgentemente a desenvolver uma vida de busca, de oração, de comunhão com o Espírito Santo, para que aí sim o Consolador volte a nos usar nas suas mãos de uma maneira poderosa. Precisamos, queridos, urgentemente de um avivamento, nesse sentido, de nós voltarmos à leitura da palavra, à meditação da palavra, e nós voltarmos também aos quartos de oração, ao desenvolvimento de uma comunhão íntima e maravilhosa com o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Árida, assim, é uma doutrina seca, apenas palavras. Mas ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. Aqui precisa ficar muito claro para os irmãos, queridos, que os dons espirituais são justamente a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles que foram batizados por ele. Então percebam, nós não falamos língua estranha porque queremos, mas é o Espírito Santo que nos usa para falar a língua estranha. Aqueles que são usados em profecias não profetizam porque querem, é o Espírito Santo que usa essas pessoas em profecia. É o Espírito Santo que usa essa pessoa na palavra da sabedoria, na palavra da ciência, na fé, nos dons de curar, na interpretação. Então percebam que a manifestação dos dons espirituais é a movimentação do Espírito Santo no meio da igreja. Não é uma ação do homem, é uma ação do Espírito Santo dentro da igreja. E quando nós não vemos a manifestação dos dons espirituais, significa que o Espírito Santo não está se movendo na igreja, e se ele não está se movendo na igreja, significa que nós não estamos nos colocando à disposição dele. E como é que nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo? Justamente orando, justamente desenvolvendo uma vida de comunhão com ele, de vida de obediência à palavra de Deus e uma vida de leitura e de estudo da palavra de Deus. Essas práticas devocionais, elas nos habilitam a sermos usados pelo Espírito Santo. E se não somos usados, significa que o Espírito Santo não está se movimentando na igreja porque nós não estamos dando lugar, queridos. E só podemos dar lugar ao Espírito Santo quando estamos orando, quando estamos lendo e meditando na palavra de Deus, quando estamos desenvolvendo um devocional, uma vida de comunhão com o Consolador. A partir daí, o Espírito Santo volta a nos usar, aleluia, a partir daí o Espírito Santo volta a se manifestar na igreja, porque encontra vasos preparados, encontra pessoas obedientes, pessoas que oram, pessoas que leem e meditam na palavra de Deus, pessoas que mantêm o seu coração aberto para serem usados pelo grande e maravilhoso Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam que a resposta para essa questão da não manifestação do Espírito Santo está justamente em nós, cada um de nós. Voltar para o quarto de oração, voltar para o devocional de leitura e meditação na Bíblia todos os dias, voltar para aquela sede do desenvolvimento de uma vida de comunhão com o Consolador. Fazendo isso, queridos irmãos, a manifestação do Espírito Santo certamente voltará a ser experimentada primeiro nas nossas vidas e depois nas igrejas onde nos reunimos para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O medo dos possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações
manifestações do Espírito por temer as falsas. Aqui, meus irmãos, duas situações. Em primeiro lugar, lá atrás, os jovens, né, os novos convertidos, quando recebiam o batismo no Espírito Santo, muitas vezes ficavam fazendo meninices na igreja, ficavam fazendo aviãozinho, ficavam fazendo muito barulho, pulando na igreja, e isso acabava escandalizando alguns irmãos, principalmente algumas pessoas que administravam, né, que dirigiam a igreja. E o que acontece? Ao invés de ensinar esses irmãos novos convertidos, decidiu-se por suprimir as manifestações do Espírito Santo. Mas o correto numa situação como essa não é suprimir, era ensinar. Os novos convertidos, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, aquela explosão de poder, explosão de alegria, muitas vezes pode levá-los realmente a fazer algumas meninices, a correr pela igreja, a saltar, a fazer aviãozinho na igreja, mas cabe ao ministério instruir esses novos convertidos para que eles acabem adquirindo uma posição de maturidade, consigam administrar, não vou dizer administrar porque não somos nós que dominamos, mas nós dominamos o nosso espírito. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, cabe a nós ensinar a esses profetas, esses meninos que muitas vezes faziam meninice, que o espírito do profeta é sujeito, ou seja, você recebe aquela alegria, recebe aquela visitação do Espírito Santo, mas você precisa conseguir governar o seu espírito. Ou seja, a pessoa vai se tornando mais consciente de que cheia do Espírito Santo, mas sem fazer meninice, o que é considerado meninice, né, no meio da igreja. Um outro ponto é a questão das falsas profecias. Porque nós não temos, vamos dizer assim, aqueles que não têm não são usados pelo Espírito Santo com o dom de discernir os espíritos, não sabem, não têm condição de saber se uma profecia é de Deus ou não. Mas percebam, meus irmãos, nós, pelo que Paulo falou, nós precisamos julgar todas as profecias. Alguém se levanta e profetiza na igreja, a igreja é obrigada a julgar essa profecia e não simplesmente impedir que as pessoas profetizem, não impedir que as pessoas manifestem a sua alegria de ter sido batizada com o Espírito Santo. É isso que o comentarista está dizendo aqui. Nós precisamos, não vou dizer liberar o povo para a manifestação do Espírito Santo, mas sim instruir o povo e incentivar a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Alguém recebeu uma palavra profética da parte de Deus, tem liberdade para falar à igreja, mas a igreja vai julgar esta palavra. Alguém tem naquela alegria, recebeu, é novo convertido, recebeu o batismo e sente vontade de fazer aviãozinho na igreja, vai acabar fazendo aviãozinho, mas aí cabe ao pastor da igreja, ao ministério dessa igreja, começar a instruir esse irmão. Ó, irmão, que bom que você foi batizado, que bom que você sente essa alegria, mas veja, olha, a Bíblia menciona que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando vier essa alegria sobre você, você precisa tentar se controlar, meus irmãos, para não causar escândalo. Olha, glória a Deus, e, enfim, você pode glorificar o Senhor, mas, sabe, meus irmãos, vamos instruindo essas pessoas para que o dom espiritual não seja sufocado na igreja, como disse o comentarista aqui, né? O medo de possíveis abusos, ou seja, o aviãozinho, o novo convertido, não serve de desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações. Por exemplo, as pessoas que se levantam em profecia vinda do próprio Deus, por temer as falsas profecias. Então, cabe aí, meus irmãos, a questão do equilíbrio do ministério. Nem escancarar as portas, que vale tudo, e nem sufocar a manifestação do Espírito Santo. Incentivar, mas de uma forma madura, de uma forma equilibrada, de uma forma de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos menciona, sem causar escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final desta lição, vamos à conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese deste processo, ou seja, está no fator gerador desse processo de esfriamento espiritual,
e também do enfraquecimento doutrinário. Que possamos, meus irmãos, preservar a nossa identidade pentecostal. Queridos irmãos, muito obrigado por tudo aquilo que os irmãos têm feito, pelo nosso humilde trabalho, pela oração, pelo apoio, por tudo aquilo que você tem despendido no sentido de nos ajudar. Que o Senhor possa recompensar a cada um dos irmãos de uma forma maravilhosa. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentarmos a lição de número 9. Graça e paz, que Deus os abençoe.